Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quem já acompanha as mensagens diárias do podcast Estrangeiros e Peregrinos sabe que nós dedicamos a mensagem da sexta-feira a algum tema. Atualmente estamos trabalhando com as palavras de Jesus na cruz, reflexões sobre essas últimas palavras de Jesus e o significado, porque obviamente o Espírito Santo tinha motivo de registrar estas palavras para nós e devemos aprender, refletindo sobre cada frase pronunciada por Jesus nas últimas horas antes da sua morte. Já temos falado sobre algumas dessas frases e hoje nós estamos pensando sobre a terceira expressão: mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Jesus sempre demonstrou a preocupação com os outros. Ele curava pessoas que sofriam com doenças. Ele ajudava pessoas que precisavam de alimento. Especialmente, ele se preocupava com as necessidades espirituais de todos, porque ele pregou a mensagem do arrependimento por causa da proximidade do reino do céu. Jesus viveu para servir aos outros. Outra coisa que observamos, pensando nessa frase na cruz, é o testemunho silencioso de Maria. Maria sabia a verdade da origem de Jesus. Se ele fosse produto de uma relação ilícita por parte de uma moça algumas décadas antes, seria o momento para confessar a verdade, para salvar a vida do seu filho. Mas Maria sabia a verdade. Jesus não foi produto de uma relação ilícita, muito pelo contrário, Jesus foi o próprio Filho de Deus que fez carne. E Maria sabia disso. Viu Jesus sofrendo como Salvador, porque ela sabia que de fato ele é o Salvador. Agora vamos ler em João capítulo 19 algumas coisas que fala aqui sobre essa conversa de Jesus com Maria e com mais uma pessoa, um discípulo que estava presente. João capítulo 19, começando no versículo 25, diz: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olhando para esse relato, observamos como Jesus demonstrou sua preocupação com a própria mãe, até nesses últimos momentos da vida. Ele sempre demonstrou uma atitude de respeito e amor para com os outros, mas também valorizando a família espiritual. Observando um pouco sobre as atitudes de Jesus, vamos voltar para Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Diz: Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? As pessoas olharam para Jesus como aquele menino que foi criado aqui no bairro. Alguém insignificante ao olhar deles. Mas também cita aqui o fato que ele tinha a mãe, irmãos e irmãs, e que as pessoas conheciam a família dele. Observando a própria atitude de Jesus e dos pais, voltamos para Lucas capítulo 2, onde Jesus ficou no templo em Jerusalém e os pais voltaram para encontrar. E depois diz, no versículo 51, que Jesus voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, o Criador do universo, foi submisso aos pais humanos na família em que foi colocado.
Ele demonstrou respeito pela estrutura familiar que Deus havia estabelecido. E observamos a atitude de Jesus não somente sobre a família carnal, mas mais ainda sobre a família espiritual. Quando olhamos, por exemplo, em João capítulo 7, versículo 5, quando os irmãos de Jesus o incentivaram a subir para uma festa dos judeus. E diz no versículo 5, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Naquela época, os próprios irmãos não criam em Jesus. É só quando chegamos no primeiro capítulo do livro de Atos, depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, que encontramos algo sobre a fé dos próprios irmãos de Jesus. Atos capítulo 1, no versículo 14, o relato diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A primeira vez que a Bíblia fala que os irmãos acreditavam nele. Agora, voltando para Mateus capítulo 12, por uma coisa que aconteceu durante o ministério de Jesus. Vamos ler o que diz o versículo 50. Mateus capítulo 12, versículo 50. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus até elevou a família espiritual acima da família carnal. Tinha mãe, tinha irmãs, mas os irmãos espirituais eram mais importantes para ele. Jesus é descrito como filho de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo, falando com Maria, diz: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele era filho de Deus, mas também era filho exemplar de Maria, assim demonstrando sua preocupação com a mãe até o final da sua vida. O que aprendemos olhando para essas palavras de Jesus na cruz? Primeiro, Deus acima de família. Qualquer situação de conflito entre a vontade da família carnal e a vontade de Deus, Jesus deixou muito claro sua prioridade e nós devemos fazer a mesma coisa. Também observamos aqui responsabilidades com os pais. Jesus foi o filho mais velho de Maria. Tudo indica que José, o marido de Maria, já havia falecido. E normalmente seria a responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe. Ele, sabendo que vai morrer logo, normalmente passaria esta responsabilidade para o próximo irmão carnal. Mas Jesus não fez isso. Como ele valorizava mais a relação espiritual, e parece que os irmãos dele ainda estavam na dúvida sobre Jesus, ele passou essa responsabilidade a um discípulo de confiança, provavelmente o próprio João, autor do Evangelho de João. Nós também temos responsabilidades para com os nossos pais, de ajudar, de cuidar, até no final da vida, quando muitas vezes se tornam dependentes da ajuda dos filhos. Jesus não foi negligente na sua responsabilidade. E outra lição aqui, a mensagem importantíssima do silêncio de Maria. Uma das maiores provas da divindade de Jesus é o fato de Maria observar a morte do filho sem abrir a boca. Jesus não foi filho de uma relação ilícita, e sim, o Filho de Deus que fez carne para nos salvar. Nós temos um grande privilégio de aprender com Jesus e de seguir o exemplo dele. Vamos seguir este exemplo, cuidando de responsabilidades familiares e também priorizando relações espirituais com os verdadeiros irmãos em Cristo. Agora vamos para as perguntas do dia. A pergunta 532 do episódio de ontem. Og, o gigante rei de Bazã, foi derrotado pelos israelitas sob a liderança de quem? Alternativas: A. Moisés, B. Josué, C. Saul ou D. Davi. A resposta certa foi A. Moisés.
Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote, em Edrei. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. Palavras de Josué, capítulo 12, versículo 4 e 6. E a nova pergunta. Paulo deixou qual evangelista em Creta para edificar e organizar as igrejas naquela ilha? Alternativas. A. Silas. B. Barnabé. C. Timóteo. Ou D. Tito. A resposta vem no final do próximo episódio. Jesus deixou um exemplo perfeito para ser seguido. Em nossas atitudes para com todas as pessoas ao nosso redor, e especialmente a família e a família espiritual, vamos imitar o exemplo do nosso Mestre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.